a paz de Cristo. Eu quero falar aqui com você que é crente em Cristo Jesus. Isso mesmo, crente, o evangélico. Tem surgido uma armadilha terrível do inimigo de nossas almas. E antes até de eu entrar no tema específico, eu quero ler aqui para vocês 1 Samuel 15, onde diz o seguinte, a partir do 2. Assim o Senhor dos Exércitos resolvi castigar os amalequitas pelo mal que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Vai, pois, agora e investe contra Amaleque, condena-o ao anátema, consagrando ao Senhor para a destruição de tudo quanto houver na terra em que habitam. Não tenham piedade dele e de seu povo, mata homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Aqui Deus determinou que Saul exterminasse os amalequitas. Por que ele mandou exterminar tudo, inclusive crianças, mulheres? Porque Deus sabe da tendência do coração humano à idolatria, a idolatrar. Como, por exemplo, quando Moisés deixou o povo por pouco tempo e subiu ao monte para receber os 10 mandamentos de Deus. Naquele tempo que Moisés subiu ao monte, um pouco de dias que ele demorou, o povo derreteu o ouro que tinha, fez um bezerro de ouro e adorou ao bezerro, cometendo idolatria. Um terrível pecado aos olhos de Deus. E aí aqui em 1 Samuel 15, continua dizendo o seguinte, a partir do 8 agora. A partir do 7. Saul feriu os amalequitas, desde Ávila até Sul, que está a leste, à vista do Egito. Aprisionou vivo Agag, rei dos amalequitas, e passou todo o povo ao fio da espada para cumprir o anátema. Anátema é maldito seja, seja maldito. Deus determinou que ele matasse todos os amalequitas, todos, do rei ao mais humilde, do homem à mulher à criança, declarando um anátema, que são malditos. Todavia, Saul e o seu exército pouparam a vida de Agag e tudo o que havia de melhor nos despojos de guerra, do gado miúdo ao graúdo, dos animais gordos e as ovelhas. Enfim, tudo o que havia de bom não quiseram incluí-lo no anátema, mas tudo o que era vil e desprezível os destinaram à destruição completa. Aqui, tudo que era de bom no padrão humano, à vista humana, o gado gordo, a ovelha gorda, né, o rei, que tinha uma importância, eles pouparam e mataram tudo aquilo que ao olhar humano era vil. Só que ao olhar de Deus, todos eram vis, inclusive o rei, muito mais o rei talvez, porque promovia a idolatria no meio daquele povo. Então, aqui em 1 Samuel 15:10 diz, a palavra de Yahvé veio a Samuel nestes termos. A palavra de Yahvé veio a Samuel nesses termos, ao profeta Samuel. Arrependo-me de haver promovido Saul à realeza, porquanto ele se afastou de mim e não seguiu as minhas orientações. Então Samuel ficou muito magoado e declarou ao Senhor, e clamou ao Senhor a noite toda. E clamou ao Senhor a noite toda. Aqui o profeta Samuel magoado por um ato de Saul, né, que ele havia consagrado o rei por ordem de Deus. Então, amados, aqui esse primeira parte aqui, eu estou lendo para vocês de 1 Samuel 15, que diz o seguinte, Deus mandou eliminar todo um povo, porque aquele povo era idólatra. E Deus tinha um povo que ele separou nessa terra, que foram os judeus, tá? Os descendentes de Abraão, a descendência de Abraão. E aqui o povo judeu, nesta época aqui, ele era governado por Saul, um rei que Deus deu porque o povo havia pedido um rei. Mas esse rei, Saul, parou de obedecer a Deus, visando as coisas terrenas, caindo na armadilha dos desejos deste mundo. Riqueza, gado bom, amizade com o rei, mesmo sendo de uma tribo inimiga, né? E hoje não é diferente. Hoje o inimigo de nossas almas, ele usa, dentro da própria igreja evangélica, ele usa armadilhas
para que você um dia venha a cair nesse terrível pecado de idolatria. Então eu quero agora ler com vocês aqui 1 Reis 11, onde diz o seguinte: além da filha de Faraó, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e etéias, todas pertencentes a nações sobre as quais o Senhor ordenara expressamente aos filhos de Israel: vós não entrareis em contato com eles, e eles não entrarão em contato convosco, pois certamente, no dia que isso ocorrer, desviarão o vosso coração para seguir os seus deuses e divindades. Contudo, Salomão apaixonou-se por elas e as tomou por esposas. E aí aqui eu já tenho em 1 Reis 11, no 4 diz: e à medida que Salomão ia se tornando idoso, suas mulheres o influenciaram decisivamente a seguir seus deuses e divindades. E o coração de Salomão já não era totalmente dedicado a Yahvé, o Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Davi cometeu outros pecados. Davi cometeu o pecado do adultério, Davi cometeu o pecado do homicídio. Mas Davi jamais cometeu o pecado da idolatria, de desviar o seu coração do único que é digno de louvor e adoração. Veja bem, agora vamos aqui para o Novo Testamento. Agora vamos aqui uma exortação à vida santa que o apóstolo faz nos seguintes termos. 2 Coríntios 6,14 diz o seguinte, a partir do 14: jamais vos coloquei em julgo desigual com os descrentes, pois o que há de comum entre a justiça e a injustiça? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que parceria pode ser estabelecida entre o crente e o incrédulo? E que acordo pode existir entre o templo de Deus e os ídolos? Portanto, somos santuários do Deus vivo, como declarou o próprio Senhor: habitarei neles, e entre eles caminharei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, sai do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada que seja impuro, e eu vos receberei. Serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, aqui eu estou tratando de um tema bem específico. A palavra do Senhor no Antigo Testamento e no Novo Testamento nos adverte que nós não devemos ter nenhum tipo de aliança com o descrente. Quem é o descrente? O descrente é todo aquele que adora ídolos, que adora outras pessoas ou divindades que não seja Jesus Cristo, que não seja Deus. Existem pessoas que se dizem cristãs, que dizem eu sou cristão, mas não são. Por que não são, pastor? Porque não seguem a palavra de Deus, não seguem a Bíblia. E o inimigo de nossas almas, ele é muito sagaz. Ele usa situações, ele usa casos e causas para querer nos desviar da nossa única adoração a Jesus Cristo e a Deus. Nós devemos lembrar sempre que o inimigo de nossas almas jamais vai usar algo feio, jamais vai usar algo horrendo ou algo inescrupuloso à primeira vista. Ele vai sempre dar uma aparência de politicamente correto, que é o que se usa hoje, uma aparência de coisa boa, de coisa bela, para tentar fazer o povo de Deus se desviar da adoração ao único que é digno de receber. Eu vi ontem, hoje, vídeos onde padres católicos têm chamado, né, o povo evangélico para independência. E aí fala também assim, essas outras religiões todas. Né, ele fala assim com um certo... unindo tudo, como se fosse tudo farinha do mesmo saco. E não é. Não somos farinha do mesmo saco. O evangélico, ele segue a palavra de Deus. Ele não segue encíclicas e bulas de ninguém. O evangélico,
ele segue a palavra do Senhor. O evangélico, ele não adora imagens, porque isso é abominação aos olhos de Deus. O evangélico não precisa fazer aliança com quem é idólatra para não assistir Rede Globo. É só não assistir. O evangélico convertido que busca a santificação, que é o processo diário para nós chegarmos a ser como Cristo, ele já não assiste, ele já não vê certas coisas. Então não há necessidade nenhuma de se falar em aliança. Isso é uma grande armadilha. É uma grande armadilha para o povo de Deus, tá? Para se aproximarem de vocês e daqui a pouco vocês estarem dentro do templo deles adorando imagens, se ajoelhando perante imagens e cometendo o terrível pecado que Salomão cometeu e Davi não cometeu, como a palavra bem diz. E assim foi triste o fim de Salomão e do templo que ele erigiu a Deus, por própria ordem de Deus. Foi um fim triste. Por quê? Porque ele se rendeu à idolatria. Não há comunhão entre crentes em Cristo Jesus e idólatras. É impossível. Não dá. Certo? Isso não significa intolerância, muito ao contrário. É tolerância. Tá? Intolerância é você não tolerar os que pensam e têm convicções diferentes das suas. Somos amigos no sentido de tratar bem, no sentido de ter uma convivência harmônica, mas jamais teremos aliança com pessoas idólatras. Tá certo? Jamais. Porque o crente em Cristo Jesus, ele adora somente a Deus, somente a Jesus Cristo, somente ao Senhor. Não adora a mais ninguém. Então, não caia nessa. Não vá nessa, dessa história de aliança, começa assim, daqui a pouco estão dentro dos templos aí onde há adoração a ídolos, e daqui a pouco você está pecando. E aí você estará caindo em desgraça. Tá bom? Vigiar e orar. E o mais triste é que eu não vi nenhum pastor, nenhum líder aí da igreja evangélica trazendo esse alerta. Ao contrário, eu vi aí trabalhando para que ocorra alguma aliança aí. E não há aliança entre adoradores de Cristo e adoradores de imagens. Não existe. Deus te abençoe.